Bom dia, nós vamos falar sobre o artigo Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. O grupo é composto por Ana Luísa, Franciele, Ellen Kelly e Isabela. Aqui são alguns dados do artigo. O autor é o Henrique Ratner, o periódico é a revista Ciência e Saúde Coletiva, o ano de publicação foi em 2009, o qualiscapes do artigo é B1, aí tem o link do artigo e o fator de impacto dele é o JCR 1.008, que na época ele foi classificado como um dos 3 melhores artigos. O artigo começa falando sobre como pode parecer um paradoxo falar do desenvolvimento sustentável em meio a uma crise econômica e financeira. Na época, em 2008, surgiu uma nova crise nos Estados Unidos e foi comparada com a profundidade da que aconteceu em 1929, que durou cerca de 10 anos e só foi superada graças aos investimentos maciços em obras públicas dos governos e, em última análise, com a mobilização e o rearmamento de milhões de jovens em preparação da Segunda Guerra Mundial que acontecia naquela época. Os problemas do meio ambiente e os impactos na saúde e bem-estar das populações, sobretudo das mais carentes que são excluídas aos acessos privilegiados que uma minoria tem, devem ser analisados no contexto da crise econômica e financeira que varre o sistema capitalista, pois há desdobramentos na queda da produção, do emprego, da renda e na perda de inúmeros ativos fixos e de poupanças populares. O autor continua falando sobre a crise econômica e financeira dos Estados Unidos e como ela se propagou pelo mundo, e no tópico A Ruína do Sistema Internacional ou a Desglobalização, ele fala que com os problemas advindos da crise econômica, há agravamentos na sociedade, como o desemprego, a saúde em risco e o meio ambiente em colapso. Outro aspecto da globalização, a mobilidade da mão de obra, tem sofrido uma queda acentuada. A Organização Internacional de Trabalho estimou que em 2009, mais de 30 milhões de pessoas perderam seus empregos por causa da recessão econômica. Ou seja, não foi só um fator que atingiu apenas os Estados Unidos, e sim o mundo todo. E isso faz com que esses problemas que acontecem na sociedade não focam só da onde iniciou o problema, e sim por todo o mundo. Como um exemplo da população rural, que sai do campo para trabalhar em indústrias e acabam voltando para suas casas porque não tem um destino correto, não tem um destino certo. E de toda a crise iniciou-se um círculo vicioso. Sem crédito não há produção, demitem-se os empregados, cai o consumo, o que resulta em nova retração das atividades econômicas. E o fato disso tudo acontecer, o meio ambiente entra em colapso pelo seguinte fato de a busca desenfreada por recursos naturais para que as pessoas tenham o que comer, tenham o que vender, né, ou pelo menos tentar. Saúde em risco porque a indústria farmacêutica também entra em colapso e o desemprego, que é bem óbvio devido à falta de dinheiro nas empresas para pagarem salários e seus produtos, e também aquelas empresas que demitem funcionários, deixam só alguns porque não tem dinheiro para pagar todo o banco de funcionários. Nesse cenário de crise, a onda de desemprego só cresce em todos os países e os governos acabam sendo pressionados a amparar os atingidos, da mesma forma como eles se preocupam em auxiliar os bancos e as instituições financeiras. Só que esse amparo normalmente não acontece de forma eficaz, né? A perda do emprego deve ser analisada em suas dimensões psicossociais, políticas e humanas, para além dos aspectos somente econômico-financeiros. Os desempregados perdem não somente sua renda, mas se tornam alienados nas suas relações produtivas com a comunidade, com a família, pois eles perdem sua função social de provedores, e também com a sociedade. Podemos enxergar, então, o desemprego como um problema de saúde pública, em suas dimensões físicas, como na nutrição e na assistência médica, porque com menos dinheiro ou nenhum dinheiro as pessoas não se alimentam direito, né? E também não têm muito acesso a tratamento médico. E também na dimensão psíquica, em consequência de distúrbios de personalidade e comportamento. Sobre o estado do meio ambiente nesse início do século XXI, houve surgimento de novas reuniões sobre o meio ambiente. Logo após Estocolmo, a gente teve aí a de Kyoto, no Japão, no Rio de Janeiro, em Joanesburgo, na África do Sul, de Copenhague, na Dinamarca, e todas elas visavam ou previam os desastres ecológicos que estavam por vir, mediante a ação antrópica. A partir desses desastres, foi imposto metas fixadas para que os países
diminuíssem a geração de gases do efeito estufa. Houve resistência de alguns países, um deles os Estados Unidos, e outros que não se consideravam países desenvolvidos, se consideravam países emergentes, então acreditavam que não poluíam tanto. Mas alguns relatórios comprovaram que mesmo esses países que não estavam classificados como países desenvolvidos tinham uma geração poluidora muito grande, com desmatamentos, queimadas. Um desses países é o Brasil. Esses relatórios são os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E ele calculava e expunha nas reuniões o quão grande e gerador é os países, mesmo eles sendo emergentes. A saúde e o meio ambiente. Nisso a gente tem aí impactos causados pelas indústrias mineradoras, indústrias petrolíferas que descartam diariamente uma quantidade muito grande de produtos químicos e tóxicos ao meio ambiente. E isso pode ocorrer de contaminação de solos e leitos e a contaminação de uma população por consequência. Também a gente tem a alimentação regada a defensivos agrícolas e fertilizantes. A gente acredita estar comprando um produto saudável e, querendo ou não, a gente está consumindo, sim, uma quantidade desses defensivos, graças às leis que permitem a utilização em demasia dos mesmos. A desigualdade social é um dos fatores que mais impactam, né? Porque as pessoas que vivem marginalizadas, elas acabam vivendo em condições sanitárias inexistentes, algumas sem acesso à saúde ou uma saúde precária, além de não também ter instrução, né? Falta oportunidades para estudo, cursos, as oportunidades que, em contrapartida, são dadas para outros grupos na sociedade. Com isso, a gente pode visar políticas públicas para combater essa desigualdade, sendo ela cotas, auxílios, que não para destruir um mérito, a meritocracia, porque para haver mérito, há necessidade de ter oportunidades para as classes mais carentes. E voltando à sustentabilidade, para a definição de desenvolvimento sustentável foram apontados 3 critérios: o economicamente viável, o socialmente equitativo e o ecologicamente inofensivo. Se ignorava na teoria e na prática a dimensão ética da vida em sociedade, face à dinâmica perversa da acumulação e reprodução de capital e seus impactos devastadores na alienação dos trabalhadores dos recursos naturais. Em todas as sociedades, as pessoas se tornam angustiadas, frustradas e revoltadas diante da falta de perspectivas e da incapacidade dos governos de atender suas perspectivas de bem-estar. O conceito de sustentabilidade não pode ser reduzido ao esverdeamento, ao ecologicamente correto e tampouco ao economicamente viável. Há uma dimensão social e ética que deve ser priorizada, assegurando os direitos humanos e a justiça social para todos. A estrutura do sistema político não toca nos privilégios das elites, enquanto ignora as necessidades das populações desamparadas. E não adianta o crescimento econômico se forem setores que consomem matéria-prima e fontes de energias não renováveis, que poluem o meio ambiente e deixam resíduos tóxicos de difícil e custoso tratamento. O modelo presente de desenvolvimento do mundo não é sustentável. Mudanças no clima, perda de diversidade ecológica e cultural, pobrezas e desigualdades tendem a aumentar a vulnerabilidade da vida e dos ecossistemas planetários. E o artigo encerra nos mostrando que necessitamos de uma melhor compreensão das interações complexas e dinâmicas entre a sociedade e a natureza. Essa é a referência do artigo apresentado e esse foi o nosso trabalho.